Guarde com você essa verdade aqui, essa frase. Não é o que da sua infância te influencia. É como e quanto. Porque que a nossa infância nos influencia, isso é indiscutível. É indiscutível. Você não pode separar a sua vida adulta da sua infância. Todo mundo teve infância, todo mundo teve uma só infância, não duas. Ninguém escolheu a infância que teve, então cada um tem que aprender a lidar com a infância que teve. E o melhor que nós podemos fazer com a infância que nós tivemos é procurar entendê-la, saber que nós somos produto da nossa infância. Não existe aquela história, não, agora eu sou crescido, agora eu sou adulto, agora eu sou cabeça, não sou mais criança. Você precisa ser muito adulto para reconhecer que há uma criança dentro de você. Só quem é muito adulto reconhece a criança que existe dentro de si. Você não consegue matar essa criança, não é como se ela nunca tivesse existido. Você conhece reconhecer, você pode reconhecer e você pode lidar com o que ela viveu, com as experiências que impactam a sua vida desde então. Mas você não vai poder negar, fingir que ela não existiu. A Bíblia Sagrada fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então veja que aqui não está falando nem do lado bom, nem do lado ruim. Está falando simplesmente que o caminho que você mostrar para a criança, quando ela é criança, ela vai seguir durante a vida. Sim ou não? Seja o bom caminho, seja o mau caminho. Quer dizer que a pessoa não pode mudar? Não, a Bíblia dá o poder de mudança que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, seja bom ou seja mal, você tem que reconhecer que lá atrás a gente coloca o pé nesse caminho e normalmente segue esse caminho para o resto da vida. Então, por exemplo, na minha experiência, na minha infância, a questão financeira dos meus pais moldaram a forma que eu aprendi a lidar com o dinheiro. Não é? Porque eu cresci vendo os meus pais, a minha família, tendo muito mais vacas magras do que vacas gordas. Então, o que isso me serviu? O que isso me ensinou, impactou na minha vida adulta? Me serviu bem porque eu aprendi a ser muito econômico, né? Que é uma coisa boa você ser econômico. Mas serviu mal porque muitas vezes eu não quero gastar nem quando eu preciso gastar. Eu cresci vendo meu pai mudo, né? Não sabia conversar. Então, eu não aprendi a conversar, a resolver problemas num diálogo. Eu aprendi também a me calar. E nós tivemos problemas, você já ouviu a gente falar sobre isso aqui. Tinha uma coisa que ele vivia e praticava muito bem, que era o trabalho. Sempre muito trabalhador, primeiro acordar de manhã. Meu pai trabalhava muito. E nós começamos também os filhos, ele nos colocou para trabalhar junto com ele na empresa dele. Meu pai me contratou quando eu tinha 12 anos de idade. Sim, eu fui CLT aos 12 anos. Quer dizer, aprendi isso com meu pai, coloquei isso em prática na minha vida sem nenhum senso de equilíbrio, né? Então, enfim, você pergunta se a infância pode impactar a nossa vida adulta, o nosso casamento? Não é essa a pergunta, é como e quanto. E todos nós temos isso, temos uma história ou várias histórias sobre isso, e quanto mais cedo reconhecermos, melhor. Eu já tive uma infância bem diferente do Renato. Meu pai e os meus pais sempre foram muito unidos, não tinha
esse problema de casamento que ele viu, né? Então, a minha mãe sempre muito carinhosa, meu pai sempre muito carinhoso. Então, eu sempre me senti muito guardada, muito cuidada, né? E poupada de problemas, de coisas lá de fora, né? Então, a nossa família era um reinozinho que lá fora, né, não tem nada a ver com a gente. A gente aqui é assim. Então, meus pais seguiam a palavra de Deus, que esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Deus criou a família para isso, para ter ali um reino em que Deus é o primeiro e que é amor, carinho, proteção, tudo isso. Então, eu tive esse reino ali, né? Então, ele esperava de mim uma coisa que eu nunca vi, na verdade, porque eu nunca vi minha mãe tendo que aguentar sofrimento. Eu vi minha mãe sendo forte, sendo presente, dando apoio e sempre participando muito com meu pai. Meu pai compartilhava tudo com ela. Então, eu não vi essa mulher, eu não entendi o que o Renato esperava de mim, né? Então, quando eu confrontava, quando eu falava para ele do que eu não gostava, para ele eu estava reclamando de barriga cheia, porque, como assim? Você está reclamando porque eu não te dou atenção? Sim. Estou trabalhando. Mas para ele isso não era um problema. E para mim, isso não é ser marido. Porque eu vi o que é ser marido. Eu vi meu pai dando atenção para minha mãe, ou dando a importância para minha mãe, o valor para minha mãe. Então, demorou muito para eu entender que o que o Renato esperava de mim não era a minha mãe. Demorou pra caramba, porque para mim era a minha mãe. A mulher é a minha mãe. A esposa é a minha mãe. Essa é a referência que eu tenho e funcionou muito bem lá em casa. E eu vou fazer isso aqui. Só que o meu marido não é o meu pai. E não é que a gente fazia isso propositalmente. Por isso que nós estamos falando... Nem sabia o que estava acontecendo. Exatamente. Então, hoje, eu não sou a Cristiane que casou com o Renato. Hoje eu sou outra Cristiane, porque eu tive que fazer muitos ajustes no meu jeito, na minha referência de esposa, de mulher. Eu tive que fazer muitos ajustes. Então, quando a gente fala que você pode mudar, é porque nós tivemos que fazer essas mudanças. O que acontecia até a gente fazer mudanças? A gente se apegou, porque você se apega e você pensa assim que aquilo ali é assim e não vai mudar nunca mais. Você é essa pessoa. Então, por exemplo, você é uma pessoa fria. Você fala assim, eu sou fria. Eu não consigo mostrar afeto. Eu não consigo dar afeto. Eu não sou essa pessoa. Você determinou que você é assim. Isso está atrapalhando o seu casamento. Mas aí você pensa assim, não, mas eu sou assim. Não, você é assim porque essa foi a pessoa que você se tornou na sua infância. Ou seja, dá para mudar. Porque se eu sou um conjunto de coisas que eu fui me tornando, então, peraí, eu posso me tornar outra pessoa. Eu também posso, então, aprender outras coisas. Então, foi isso que nós fizemos. Nós tivemos que abrir a mente. Ele teve que entender que ele tinha que conversar comigo, que ele não podia ficar de mal, que ele tinha que me incluir na vida dele, que a gente tinha que viver um time. Ele teve que fazer muitos ajustes, assim como eu tive que fazer muitos ajustes. Então, hoje, nós dois não somos aquelas pessoas. Não é à toa que a Bíblia, né, Jesus fala que se alguém quer entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Ou seja,
essa pessoa que a gente se torna fruto dos nossos pais, e não só os nossos pais, mas tudo que nós vivemos e passamos na nossa infância, normalmente é uma pessoa quebrada, traumatizada, mal formada. Não por culpa deles, porque eles também foram. Da mesma forma com os pais deles. A coisa vai passando como efeito dominó. Tudo começou lá no Jardim do Éden e vai ladeira abaixo. Então a solução para isso que a Bíblia traz, que Deus traz, é nascer de novo. Quer dizer, você ter, digamos assim, uma nova infância. Uma infância espiritual, uma infância com Deus. Quando a gente decide entregar a velha pessoa, a velha criatura, a gente reconhece essa pessoa quebrada que somos e que não vamos conseguir mudar isso na força do braço, só mesmo por uma intervenção divina. Então nós pegamos essa pessoa quebrada e entregamos para Ele, decidimos morrer para nós mesmos, aí Ele então faz nascer uma nova criatura. Jesus falou assim, de outra forma, Ele disse, em verdade, novamente Ele usa essa expressão, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes, como o quê? Com meninos, quer dizer, criança. Quer dizer, Ele está falando com adultos. Se vocês não se fizerem como criança, de novo, de modo algum entrareis, veja, de modo algum, não tem outro jeito. E ele continua, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, ele exalta a humildade da criança. Por que ele exalta a humildade da criança? Aqui a humildade está ligada à disposição de aprender. A criança tem facilidade de aprender, seja a língua, seja o que for. Ela aprende rápido, por quê? Porque ela é humilde, ela não acha que sabe nada. Então ela quer aprender. E para você nascer de novo, para você se tornar essa nova criatura, você precisa ter a humildade de uma criança e dizer, Senhor, eu não sei nada. Eu preciso que o Senhor me ensine. Eu quero aprender do zero, começar do zero. Eu não sei ser marido, não sei ser esposa, eu não sei nada. Eu preciso que o Senhor me ensine. Eu quero que o Senhor seja o meu pai e eu vou ser o teu filho. Quando você se dispõe com essa humildade, então o próprio Espírito Santo vem e começa a te formar. Deus pega tudo isso, quando a gente permite, é humilde. Deus pega tudo isso, tira, joga fora esse lixo e começa a construir novos blocos, novas estruturas emocionais e espirituais dentro da gente. E a gente então nasce de novo, se torna uma nova criatura. É o que o Jesus falou, né? Que a pessoa, para entrar no reino de Deus, ela tem que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem tudo o que a gente precisa. Se você seguir a palavra de Deus, você vai se tornar como uma criança. Porque é aquilo, você não pode... Quando a gente deixa a água nos lavar, você não escolhe. Essa parte eu aceito, mas essa aqui não. Isso aqui que está aqui no livro de Colossenses, tudo bem, mas isso aqui em Mateus eu não vou aceitar não. Isso aqui que está pedindo, Deus está pedindo, não, isso aí não, isso não. Quer dizer, você não está sendo menino. Porque a criança, ela aceita, pronto. Se você fala assim, olha, o Papai Noel, a criança acredita. Então, para você chegar a ser a pessoa que Deus idealizou, você tem que aceitar o que Ele diz. Tudo. Não é uma coisa aqui, outra ali. Tudo. A criança, ela acredita em tudo. Então, por que muitas pessoas não veem resultados? Porque elas não aceitam tudo.
E Jesus foi bem claro, tem que nascer da água e do Espírito. Esse novo nascimento tem a ver com palavras de Deus. Quer dizer, você entra para esse caminho do novo nascimento quando a palavra de Deus consegue te lavar. E aí vem o batismo com o Espírito Santo. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para dentro de si e vai falar assim: o que aconteceu na minha infância, na minha juventude, que me impactou, que me marcou, e que ainda hoje me influencia nas minhas decisões, nos meus comportamentos? Você vai fazer essa pergunta e vai pensar na forma que você lida, especialmente você é casado, você está em um relacionamento. Avalie os problemas que você causa ou tem nos seus comportamentos dentro do relacionamento e procure ver de onde isso vem. Porque provavelmente esse comportamento que você tem dentro do seu relacionamento, você já tinha antes em outros relacionamentos. Ou se esse é o seu primeiro relacionamento, você tinha quando era mais jovem, quando era criança. Então, de onde vêm esses comportamentos? Você vai olhar e vai fazer um inventário aí. Você vai fazer uma listinha do que você vê da sua infância que impacta você ainda hoje. E você vai trazer isso quinta-feira que vem, que nós vamos tratar. Aí uma vez você tendo isso na sua frente, diante dos seus olhos, você vai saber o que você vai fazer com isso aqui. Mas primeiro você tem que ser honesto, corajoso e dizer: não, eu reconheço que eu sou uma pessoa carente, por isso, por isso, por isso. Eu sou uma pessoa agressiva, por isso, por isso, por isso. Você vai olhar para trás e vai descobrir. Não é para você colocar culpa no teu pai, na tua mãe. Não é para você sair daqui e ligar para tua mãe e falar: ó, mãe, agora eu descobri a razão. Não é para você. Deu para entender? Então eu queria que todos os que creem e quiserem esse renascimento trouxessem quinta-feira que vem, ainda que seja uma linha, e nós vamos dar o próximo passo para você. Amém?